boa tarde a todos. Boa tarde, amigos e amigas queridos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. E sobretudo nesse mês de dezembro, um mês tão especial em que, para os quatro cantos do globo, nós ouvimos cantar essa melodia tão gostosa, tão maravilhosa, que são as mensagens do Evangelho de Jesus. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, hoje com esse tema lindo, um presente para nós. Jesus, o pão descido do céu. Mas antes mesmo que nós possamos iniciar as nossas reflexões da tarde de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E a mensagem que nós abrimos aqui foi a mensagem 49, ajuda a você mesmo. Aliás, mensagem essa que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhes exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do teu destino. Não entregue o templo das suas memórias, da sua memória, às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal, no entanto. Não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o belo, o eterno e o bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Muito pertinente a mensagem de hoje, com o nosso assunto do dia. Inclusive, em algum momento, irei retomá-la aqui. Mas eu queria convidar todos vocês agora a fazer a nossa oração inicial, a buscar a harmonia dos nossos amigos espirituais, a proteção, a assistência amorosa, para que eles nos elevem, nos envolvam. E nesse instante, pedimos, Senhor, a tua sabedoria, a tua inspiração, que nos envolva a todos na tarde de hoje, alcançando cada coração aqui conectado nesta palestra, seja hoje ou qualquer dia que ela seja transmitida e retransmitida. Que a mensagem do Cristo possa penetrar na fibra do nosso coração e nos fazer direcionar a bússola da nossa existência para Ti, Senhor. Pai, Pai amado, que nunca nos falta e que sempre nos oportuniza o aprendizado e a justa corrigenda dos nossos atos, a fim de que, reconciliando-nos com a Tua lei, possamos ter dias mais venturosos. Fica conosco, cuida de cada um de nós e pedimos a permissão para iniciarmos a atividade do dia de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, Jesus, o pão descido do céu. Dezembro é esse mês, como nós dissemos há pouco, em que pululam por aí muitas mensagens sobre Jesus. As bem-aventuranças, todas as mensagens do Evangelho passam a ser disseminadas largamente
pelos mais diferentes cantos do nosso globo, nos fazendo refletir acerca dessas mensagens, nos fazendo rememorar a passagem de Jesus sobre a terra, esse aniversariante, que dizem não nasceu em dezembro e sim em abril, mas quem importa? Ele, que nos foi ofertado por Deus como guia e modelo da humanidade. E não foi à toa. Iremos falar um pouco sobre isso na tarde de hoje. Porque quando nós chegamos ao mês de dezembro, nós fazemos aquela revisão do nosso ano, nós temos um hábito de passar em revista a nossa experiência, nós temos um hábito de pensar como foi a nossa trajetória naquele ano e prospectar e planejar coisas para o ano que vem, né, para o ano que se aproxima. E muitas das vezes esses planos envolvem muitas metas, mas a maioria delas metas materiais. Nós prometemos que vamos entrar na academia, que vamos modificar a nossa alimentação, que vamos ficar mais saudáveis. De repente nós fazemos um planejamento financeiro para que nós possamos ali comprar um imóvel, comprar um carro, pagar as nossas dívidas, que aliás, né, muitos brasileiros se endividaram aí com essa pandemia, porque perderam seus empregos, porque as coisas estão muito caras, enfim, crises financeiras, crise de saúde, crise sanitária. Um ano que continuou, né, com um processo bastante difícil para a coletividade, mas que ao mesmo tempo parece que ainda falta balançar um pouquinho mais as nossas estruturas, a fim de que nós reflitamos e entendamos qual o propósito de tudo isso que nós estamos vivendo. Por que estamos passando por essa provação coletiva? O que nós temos a aprender com essa pandemia, que apesar de se estender para quase 2 anos, muitos ainda encontram-se adormecidos das lições que precisamos tirar desses momentos. Mas a minha pergunta é: quem de nós, nesses instantes finais de 2021, em que 2022 já está batendo a nossa porta, colocamos na nossa lista de metas para o ano que vem metas espirituais, metas para a eternidade? Colocar algumas metas, alguns objetivos que vão contribuir com a minha trajetória enquanto espírito? Será? Temos aí na nossa listinha algo como perdoar aquele familiar que eu não estou me dando muito bem? Tem? Diminuir um pouquinho a acidez das minhas palavras. Ver Deus nos acontecimentos da vida. Buscar me acalmar, buscar ser mais resiliente, amar mais, ser mais fraterno. Será? Será que essas metas do espírito também estão na nossa lista? Então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui. Do que nós temos nos nutrido? Porque se nós precisamos de um planejamento, por exemplo, financeiro, para poder sanar uma dívida, aí eu vou lá, negocio com o banco, não é? Vejo como é que eu posso parcelar aquela dívida, faço um planejamento financeiro para incluir, né, aquela parcela ali nas minhas contas fixas, para que eu possa verdadeiramente encerrar aquela dívida. Eu preciso me planejar, né? Mas nas minhas questões espirituais, será que eu também preciso me planejar? Será que eu preciso ter um processo de vigilância, de oração, de metas que eu possa ali observar ao longo dos dias? Como é que eu estou me comportando? Será mesmo que eu estou de fato sendo um bom aprendiz do Evangelho? É uma pergunta. Porque se para um mal físico eu preciso de um remédio, que pode ser uma alopatia, uma homeopatia, pode ser a terapia dos passes associada às medicações, enfim, pode ser uma mudança de hábito. Para os
problemas da alma que nos adoecem, eu preciso também do remédio espiritual. Quantos de nós estamos anêmicos espirituais? Que falta amor, que falta um sentido de vida na nossa existência? Quantos de nós estamos com uma indigestão crônica, porque estamos aqui alimentando sentimentos, emoções nocivas que nos agridem, inclusive o corpo físico, que nos dão taquicardia, que nos dão uma gastrite, que parece não curar com nenhum medicamento? É aquela pessoa que eu não consigo encarar, que eu não consigo perdoar, que está me dando indigestão, que está me dando um problema no coração. Será? E a nossa inanição espiritual? Quantos de nós temos nos viciado em conteúdos deletérios, em conteúdos que não acrescentam em nada à nossa existência? E temos nos afastado do pão da vida, daquele que nos nutre verdadeiramente, daquele que quem come se sente saciado eternamente, daquele que bebe mata a sede para a eternidade. Muitas vezes passamos parte do nosso dia nos consumindo com problemas, mensagens na internet, no computador, na televisão, enfim, no celular, de notícias ruins, de notícias hediondas, de violência, né? de sensacionalismo com a tragédia. Enfim, nos apequenamos em discussões políticas e muitas vezes infrutíferas, de músicas que às vezes despertam aquilo que há de mais animalesco em nós. Músicas que fazem menção àquilo que nós ainda temos de mais primitivo, daquilo que nós temos ainda de mais rude, de mais violento. Quando nós poderíamos aqui estar, por exemplo, nos conectando a músicas que nos elevam, que nos fazem lembrar da beleza da vida, que por mais que seja repleta de situações e problemas, elas são, na verdade, grandes lições para nós, para que nós possamos aqui nos aperfeiçoarmos enquanto espíritos, que apesar de trocarmos de roupa, né, de experienciarmos existências diferentes, somos um que vai passando as eras rumo àquela tão sonhada ascensão espiritual. Nos aproximarmos de Deus, estarmos uno com Deus, estarmos próximos a Deus, tal qual Jesus nos convidou. E para a gente falar sobre esse tema de hoje, um trecho do Evangelho serviu de base para essas reflexões, que está lá em João, no seu capítulo 6, versículo de 25 a 59. Havia pouco João tinha narrado a multiplicação dos pães. Jesus estava lá, com aquela multidão que o circulava, e ele multiplicava os pães e peixes. E aquela multidão que esteve com Jesus naquele momento, o busca e não o encontra naquela parte do mar. E descobre que Jesus estava do outro lado do mar e vai ao seu encontro e pergunta a ele: Mestre, como chegaste desse lado? Então Jesus olha, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram saciados. Então, ele faz ali um arremate, dizendo: não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso nos reflete, nos faz lembrar de uma outra passagem muito conhecida de todos nós, que é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem oxida, né, destrói, onde os ladrões roubam, mas atesoureis nos céus,
onde nada disso acontece. Falando de tesouro, falando de busca, falando de edificação do Espírito, eles nos dizem também: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde centras a tua energia, onde centras o foco da sua existência, aí é onde você vai estar. É aquilo que você vai percorrer. É aí onde vão estar as suas metas. Iniciamos aqui falando das nossas metas para o ano que vem, para o ano que se aproxima. O que nos move? Quais são os nossos valores? Essa é a pergunta de Jesus. Se só busca a matéria vai perecer, a matéria é impermanente, a matéria é transitória. Mas o alimento do espírito é eterno. Os nossos valores espirituais são eternos. Nos acompanham sempre, nós ouvimos isso em inúmeras palestras. É interessante que as pessoas que ouviam Jesus, parece que não escutavam direito às vezes, né? A gente tem essa impressão que às vezes a gente estava ali, mas não estava ouvindo direito não. A gente estava meio que, sabe, aquele oba-oba, Jesus aqui é Jesus, será que é mesmo o Messias? Porque ele tinha acabado de dizer para a gente observar o que de fato tinha valor. E a gente vira para Jesus e pergunta assim: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que sinal você vai fazer aqui para que a gente acredite que você é você? Para que eu te siga, para que eu creia, para que eu te veja. Porque eu te vejo, mas eu não te enxergo. Eu te ouço, mas eu não te escuto. E eu preciso ver. E eu preciso ouvir, escutar. E eu preciso sentir as mensagens de Jesus. Elas precisam ter sentido para mim. Então Jesus acabava de dizer que nós o procuramos por alguma exterioridade, porque nos saciamos, mas a gente não cria nele. E aí eu pergunto, né, o que de miraculoso ele pode fazer para que eu creia? Então eu ainda estou com foco no que está fora e não na sua mensagem, que vai repercutir dentro. Eu ainda estou querendo as exterioridades. Eu ainda estou querendo os milagres. E aí eles dizem, os nossos ancestrais comeram maná no deserto. E Deus deu a eles o pão dos céus. Jesus fala, não. Moisés não deu a eles o pão dos céus. Quem dá o pão é o meu Pai. O pão descido dos céus, que vai lhe dar vida. Como é que Deus vai ofertar para nós vida? Que maná é esse? Que banquete é esse? Que vai descer dos céus para nos dar a vida. E ele diz, eu sou o pão da vida. Eu desci dos céus para que tenhais vida. Já pararam para pensar? O que significa isso? Pão, culturalmente, ainda mais no tempo de Jesus, era algo assim que fazia parte do alimento de toda casa. E aqui hoje em dia, de muitas casas também. É o pão, é o nosso símbolo do alimento, daquele que vai nos nutrir. Mas não é qualquer pão, é o pão da vida. É aquele que, se nós comermos, nunca mais nós teremos fome. É aquele que, se nós bebermos, nunca mais vamos ter sede. E como diz ele, aquele que comer desse pão viverá para a eternidade. Quando Jesus nos diz que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele quer dizer que quando nós não temos em nós, aqui dentro, um desejo sincero, uma caminhada percorrida de iluminação espiritual, nós não vamos perceber as lições
que o Evangelho tem a nos ofertar. E nem tampouco as lições que a vida tem nos convidado a aprender. Quando Jesus ele fala que ele é o pão da vida e que ele vai dar essa saciedade, as pessoas falam assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E quando foi que ele deixou de dar? Quando foi que Deus, na sua eterna bondade, deixou de nos ofertar a sua mensagem disseminada aos quatro cantos do mundo por diferentes espíritos missionários que vieram nos trazer a verdade das mais diferentes formas? E que Jesus é esse emissário máximo. É essa figura que, como diz lá os Espíritos, na 625, é o guia modelo da humanidade. É o co-criador do orbe. É o nosso irmão mais velho. Nós tivemos a oportunidade de receber um sem número de pessoas que vieram aqui nos esclarecer. Mas ainda faltava adubo aqui na nossa terra íntima. E a gente não ia entendendo direito, faltava recursos morais, espirituais, intelectuais, de entendimento. E a inteligência que eu falo aqui não é do letramento, não é de ser doutor da lei, mas é da sabedoria, daquele espírito que está predisposto a caminhar ao lado de Jesus. Então eu pergunto, mais uma vez, como Jesus nos ensina? Como ele nos dá a vida? Por acaso aquele que segue Jesus estará isento de todo e qualquer sofrimento? É essa a lição? Para sermos felizes, não vamos mais ter nenhuma sorte de sofrimento. Nenhuma sorte de prova, nem de expiação, nenhuma limitação, seja ela física, moral, nada. É essa a mensagem de Jesus? Não, né? Porque se o próprio Jesus é elemento de pureza, elemento de perfeição, sofreu, sem ter a menor necessidade de sofrer, será mesmo que nós, que ainda precisamos caminhar um bocado, vamos ser felizes isentos de sofrimento? Será que é isso? Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, ele que é o fundador da logoterapia, nos últimos anos eu tenho me aproximado dele e, mais particularmente nesse último semestre, fazendo uma disciplina da faculdade que era sobre análise existencial em saúde, a gente pôde refletir acerca de alguns textos de Frankl. E Frankl, ele era um médico e ele era alguém que defendia a linha teísta. Ele cria em Deus. E, de uma certa forma, ele entendia que esse era um valor importante. Quando ele vai para os campos de concentração, e muitos de vocês já tiveram com certeza a oportunidade de ouvir essas histórias, ele vai para lá e ele já tinha uma teoria construída e que na experiência do campo de concentração ele elabora essa teoria da análise existencial, da logoterapia, onde ele vai ver pessoas em sofrimento extremo, inclusive ele, que passou por 4 diferentes campos, não sabendo nunca se ele ia acordar hoje e ia dormir e amanhã ele iria continuar vivo, encarnado, ou se simplesmente ele iria em algum momento ser encaminhado para uma câmara de gás e iria lá morrer junto com outros amigos seus. Então ele vivia aquela tensão, foi separado dos seus familiares, ficou sozinho, assim como tantos outros. E teve que viver dia após dia com a morte diante dele. Pessoas que eram privadas do alimento, que eram colocadas nas condições mais horrendas de trabalho, debaixo de um frio extremo, com poucos agasalhos, com
botas que não cabiam mais nos seus pés, molhadas, que faziam com que os seus pés inchassem, ferissem, tendo uma única refeição no dia, que muitas vezes era uma sopa rala, um caldo qualquer, que quando tinha uma migalha de pão era assim um grande banquete. E ele vai ver algumas pessoas nutrirem um desejo sem fim de viverem, de saírem dali e de seguirem a sua vida. Isso fazia com que aquelas pessoas se mantivessem firmes ali, sem se entregar, porque a vontade de muitos era de deitar no chão e esperar a morte chegar. Porque já estavam submetidos a uma situação de morto-vivo, né? Então, muitos deles, na desesperança total que acometia os seus dias, faziam que a morte para eles fosse uma grande consolação, fosse o findar de todas aquelas atrocidades que eles viviam. E Frankl observava como as pessoas se comportavam. E ele mesmo, que decidiu que ele não iria sucumbir naquela prova, que ele iria orar todos os dias, que ele iria cantar os cânticos judaicos, que ele tinha a sua crença, não é? Que ele iria buscar ser útil, que ele iria exercer a medicina ali, se fosse possível. Então, vejam só, ele encontrou sentido no sofrimento, e aquele sentido que ele encontrou fez com que ele conseguisse sobreviver até sair dali e seguir uma vida e virar um exímio palestrante e criar e elaborar teorias que até hoje auxiliam muitas pessoas em busca de sentido. Ora, eles não estavam sem sofrimento, ao contrário, eles estavam imersos numa das grandes provações que a humanidade já passou, dos campos de concentração. Mas ainda assim, a resiliência, a esperança, a fé e os valores que traziam fizeram com que eles ressignificassem aquele momento e conseguissem seguir adiante. Quando Jesus nos convida ao grande banquete celeste, ele não nos diz que estaremos isentos de provas. Ele diz que ele estará conosco até o fim. Ele estará ao nosso lado, nos ajudando a percorrer aquela trajetória, que nós espíritas entendemos ser uma trajetória construída por nós mesmos. E que por isso mesmo ela tem uma importância enorme para nós. Porque lembra da dívida que eu falei lá no início, que a gente fica fazendo um planejamento financeiro para tentar quitar uma dívida? Quando a gente vem para uma encarnação, a gente tem a oportunidade de quitar várias dívidas, se a gente seguir bem o nosso planejamento. Mas se eu for displicente, eu acumulo novas dívidas. E ao invés de eu diminuir os meus débitos, eu alargo os meus débitos. Então, viver com Jesus não é viver sem sofrimentos, sem provas, sem problemas. Haroldo tem uma comparação da vida com as estações do ano. E essa é uma comparação que me agrada muito. Ele diz assim, a vida, tal como as estações do ano, ela tem verão, primavera, outono, inverno. Temos dias em que tudo parece lindo, em que tudo flui, em que tudo se resolve, em que nós nos sentimos alegres, felizes, como se Deus estivesse olhando para nós. Mas a gente adentra ao outono, onde as folhas caem, ao inverno, que o frio chega, que os dias são mais curtos e que às vezes a escuridão se faz de maneira mais presente, nos trazendo anseios, angústias. E ali, às vezes nós olhamos para aquele inverno na nossa vida, em um momento de provas mais duras, e pensamos, Deus não está mais olhando para nós. Deus nos esqueceu. Mas a grande verdade da vida é que Deus está conosco
em todos os momentos. Ele nunca se esquece de nós. Basta que eu o utilize, saiba construir a minha reserva para que durante os períodos de frio, durante os períodos de seca, durante o período em que eu esteja atravessando os meus desertos interiores, eu tenha em mim o alimento espiritual que vai me permitir passar pela tormenta. Os animais, eles são muito felizes. Eles usam os períodos de abundância para coletar e armazenar o alimento que eles vão precisar para o período de estiagem, para o período de inverno, para os períodos mais hostis. E ali eles têm guardado tudo que eles vão precisar passar, se alimentar para passar pelaquela tormenta e voltar a ter dias mais venturosos. Olhando na perspectiva do espírito, a nossa vida enquanto 4 estações, nós também precisamos aprender a coletar, armazenar, multiplicar os pães em nós, para que quando esse período de tormenta chegue, tenhamos nutrição espiritual suficiente para olhar para aquela situação e dizer: tá bom, Senhor, eis aqui o teu servo. Vamos junto passar por isso. E passar. Passar com a certeza de que aquela tormenta só vai durar o tempo do aprendizado. Aprendeu, passou. Passou, lição aprendida. A gente às vezes fala sobre isso, parece algo utópico. Mas eu digo para você que a vida, ela é repleta de reveses. Ela é impermanente. Ora eu estou aqui, ora eu não estou. Ora eu tenho esse emprego, ora não. Ora os meus entes queridos estão comigo, ora são acometidos por algum problema, ou até eu mesmo e não estou mais aqui fisicamente. Ora eu tinha um investimento, de repente acontece uma crise e eu fico sem nada. Quem é capaz de garantir o dia de amanhã? Que será exatamente como o de hoje. Não temos esse controle. Mas o que podemos fazer? Uma coisa é certa. Podemos nos vincular a Ele, o Pai maior, Deus, e ao nosso Mestre muito amado, que nos diz o caminho a percorrer, para que, seja lá o que aconteça comigo, eu consiga encontrar sentido naquela experiência e passar por ela, buscando sorver dela todas as lições que ela tem a mim oferecer. Então veja só, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais, os Espíritos nos dizem, quando eles falam sobre o bem e o mal, que é feliz todo aquele que está conforme as leis de Deus, e que sofre todo aquele que dela se afasta. Quando Jesus dizia, eu e o meu Pai somos um, ele está falando de uma comunhão perfeita com Deus. Então lá em João, no capítulo 10, versículo 30. Ele e o Pai são uno. Ele está em perfeita harmonia com as leis. É por isso que ele é o nosso mestre. Porque ele é capaz de nos ensinar qual é o caminho, para que também possamos um dia sermos uno com Deus. As lições de Jesus foram escritas pelos seus seguidores, mas foram exemplificadas por ele. Ele nos ensinou agindo. Ele não teorizou, ele agiu. Ele falou sobre amar, ele amou. Ele falou sobre perdoar, ele perdoou. Ele falou sobre a caridade, ele auxiliou imensamente. Ele falou sobre o banquete espiritual, ele era o banquete espiritual vivo.
os testemunhos de Jesus, as provações pelas quais ele passou de maneira resiliente. Ele passou nos mostrando como é que se atravessa o mar tormentoso e como nós estamos no controle. Quando os discípulos estavam com ele no barco e a tempestade se aproximava e os ventos sopravam de maneira turbulenta e as águas se agitavam e Jesus estava dormindo e os os discípulos diziam: Senhor, Senhor, acorda, acorda, nós vamos morrer. Tá lá em Lucas. Lucas diz: Capitão, capitão, nós vamos perecer. E ele acorda e olha aqueles discípulos assustados, assombrados e fala: homens de pouca fé. É preciso que eu esteja acordado? Eu estou convosco. Eu estou convosco. E ele se levanta e pede aos ventos que cessem, às águas que se acalmem, e tudo se pacifica. A autoridade moral de Jesus, uma autoridade moral que vem de uma trajetória de um espírito que vivenciou, que experimentou e que evoluiu. E que se tornou um espírito crístico, um espírito sublimado pela sua trajetória. Então, quando ele nos diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele está querendo dizer: vós sois deuses. Vós sois filhos do Pai. Assim como eu sou. Se eu faço, também podeis fazer. Mas o que é preciso para isso? Aí ele completa, que está lá em João, no capítulo 10, versículo 34, quando ele vai dizer: sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai que está nos céus. Ele não fala como eu sou perfeito, como perfeito é o meu Pai. Aí a gente fala assim: meu Deus, perfeito é o Pai, como é isso? E aí, uma certa feita, eu vi Saulo César, que é um grande estudioso do Evangelho, de quem eu gosto bastante, falar em um estudo que, antigamente, originalmente, a acepção de perfeição era um pouco diferente. Dizia-se perfeito aquilo que completava o seu objetivo. Por exemplo, uma faca foi feita para cortar. Se uma faca corta bem o pão, eu digo que ela é perfeita. Ela está executando muito bem o objetivo para o qual ela foi criada. Nós fomos criados, simples e ignorantes, porém, imagem e semelhança de Deus. Somos centelhas divinas. Fomos criados para ascender espiritualmente. Fomos criados para nos tornarmos espíritos puros. O objetivo das nossas encarnações é o aperfeiçoamento moral de cada um de nós. Então nós não podemos percorrer a nossa trajetória terrena alheios a essa que é a nossa condição número 1. Estamos encarnados, mas nós não somos carne apenas, estamos carne. Somos espíritos e na qualidade de espíritos precisamos observar aquilo que importa para a nossa condição espiritual. E quantos de nós passamos por essa trajetória, alheios a tudo isso, existindo apenas, comendo, dormindo, bebendo, fazendo sexo, comprando coisas, mas a nutrição espiritual, nada. Jesus é o pão da vida. Ele veio nos dizer de uma nutrição, de um alimento que nós precisamos para que tenhamos a vida eterna. Mas só vamos ter vida eterna, simbolicamente falando, quando nós despertarmos para essa condição espiritual. Era disso que Jesus estava dizendo. Vós não sois só carne, por que se preocupar só com a matéria? A matéria perece. Se preocupe com o alimento que é eterno. Quando ele falava de eternizar,
Quando ele falava de eternizar aqueles que comiam do pão, era desperte para a sua consciência de espírito eterno. Desperte para essa consciência de que você foi criado, tem um início, você não tem um fim, você tem uma trajetória espiritual a percorrer, né? É importante perceber esse contexto que Jesus trazia a sua mensagem. Não acumuleis tesouros na terra, acumuleis nos céus. Ele era um grande médico das almas. Quando ele disse para Hanã, o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Porque é aí, é no coração, onde tudo precisa ser transformado. Todas as misérias, todas as necessidades que nós passamos e as provações, elas são uma consequência ainda desse pouco adiantamento que ainda nós nos encontramos. Despertar a consciência de espírito, nutrirmos-nos espiritualmente, é importante para que nós modifiquemos a nossa condição terrena também. A evolução, ela é um fato, ela vai acontecer. Agora, quão rápido ou quão demorada vai ser essa trajetória evolutiva depende do uso do nosso livre-arbítrio. O quanto antes a gente se entende na condição de espírito, o quanto antes nós buscamos nos nutrir desse pão descido do céu. Trazer o evangelho para as nossas vidas, trazer o evangelho para o nosso dia a dia, mais rápida a nossa trajetória. Existe uma mensagem de Emmanuel que ele fala sobre o banquete interior. Precisamos ofertar esse banquete para nós mesmos, porque dentro de nós ainda mora muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, muito rancor, muita raiva, muito ódio, muito preconceito. E tudo isso precisa ser clarificado, precisa ser envolvido pela suprema sabedoria do Evangelho, para que nós possamos ir substituindo aos poucos esses sentimentos, essas emoções, por virtudes espirituais. E ao fazer esse movimento de autoencontro, de autoiluminação, de autoconhecimento, nós vamos também aprendendo a olhar as situações que nos chegam como verdadeiras oportunidades de aproximarmos-nos de Deus, experimentando, provando, testemunhando e buscando aprender tudo aquilo que aquelas lições têm a nos ofertar. Quando nós vimos um psiquiatra falar sobre isso, falar de que se tem uma coisa certa na vida é que iremos sofrer. E se existe sentido na felicidade, por que não vai existir sentido no sofrimento? Por que eu vou achar que eu só sou abençoado, que é uma expressão que muitos de nós trazemos aqui arraigadas em nós, né? Somos abençoados por Deus, Deus olhou por nós quando nós estamos na bonança, e nós somos esquecidos de Deus quando nós estamos na provação? Não, meus amigos. Na provação, Deus nos sustenta, Ele nos carrega. Mas para isso, eu preciso estar nutrida desses valores, para que eu encontre nele a fé, a esperança, o suporte e o sentido, para que eu possa então verdadeiramente abraçar aquela situação e sorver dela todo o aprendizado que ela tem a nos oferecer. É fácil? Não. É muito desafiador. Mas Deus, Ele nos oferta aquilo que nós temos capacidade de passar. Apoio, importante. Rede de apoio, amigos, um centro espírita, outro templo religioso, algo que nos sustente, que nos dê suporte, valores, crenças, vivências. Tudo isso é importante. É por isso que Jesus dizia: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
Se amar é algo reflexivo. Eu amo e também recebo amor. Existe algo cíclico. Existe algo que vai nos nutrindo, que vai nos fortalecendo, que vai nos vinculando uns aos outros. De bom grado. Porque entendemos que é isso que é o grande propósito. É nos darmos as mãos. É passarmos pelas provações juntos. É nos apoiarmos uns aos outros a fim de que todos nós possamos crescer. Ele é o pão descido do céu. Porque ele nos diz que na vida, tudo o que acontece aqui, ela é uma oportunidade que Deus nos dá para nós nos iluminarmos. Mas mais do que isso, ele fala que o reino dele não é desse mundo. O reino dele não vai estar aqui nessa matéria. Não é aqui que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está no reino do Espírito. É lá, com aqueles valores aquilatados, com aqueles tesouros celestes, cultivados, trazidos, nutridos em nós, é que vamos conseguir nos felicitar. E mais do que isso, modificarmos o nosso olhar para perceber o que está à nossa volta e nos sensibilizarmos com isso também. E vermos a oportunidade de sermos nós também multiplicadores do pão da vida. Jesus nos ofertou o pão, mas ele pediu que nós também saíssemos a semear. Sejamos então nós semeadores. Sejamos então nós aqueles que tomam a enxada e vamos arar a terra de nós mesmos, para que nós possamos aqui nutrirmos-nos do que há de melhor e manter em nós acesa a esperança no porvir, porque sabemos que nosso Pai, ele não nos abandona nunca e ele estará conosco hoje e sempre, na felicidade e nos momentos de tormenta, mas que nós temos o poder em nós, de filhos de Deus, de tomarmos a decisão de seguir Jesus e com ele atravessar o mar e depois disso observar, contemplar e nos regozijarmos com a paz que vai morar dentro de cada um de nós. Eu quero desejar a todos um feliz Natal, um ótimo ano novo e que nós usemos esses momentos para refletirmos e para trazer Jesus para pertinho de nós. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês.